Batam palmas vocês todos os povos e aclamem a Deus com cantos de alegria. Esse é o primeiro verso do Salmo 47. Então vamos ler alguns versos aqui no início do nosso programa Reavivados por Sua Palavra, que estão em Salmos. Há muitos versos lindos, você sabe disso, e esse assim, batam palmas de alegria. Lá na Angola, onde eu trabalhei, mando um abraço aqui para o pessoal de Angola, mas há lugares onde as pessoas, quando gostam de alguma coisa, está falando alguma coisa, eles batem palmas de alegria. Eu acho aquilo lá fantástico, lindo. E aqui é mais ou menos isso, batam palmas, vocês estão felizes, todos os povos, aclamem a Deus, e ainda mais com cantos de alegria. Este é o programa que estuda a Bíblia todos os dias, um capítulo na sequência, um projeto da igreja, um processo, na realidade, da Igreja Adventista. Já é a terceira vez que nós estamos lendo a Bíblia toda dessa forma, e esta é a segunda vez que estamos passando novamente pelos livros iniciais da Bíblia. Começamos em Lucas 22, fomos até o final, Apocalipse, passamos de Gênesis até Apocalipse de novo, agora estamos voltando e já estamos no livro de Josué e você acompanha com a gente todos os dias aqui. Um abraço muito forte, muito apertado para você que está nos assistindo, né, pelo NT Play, pelo YouTube também. E se você ainda não está inscrito no YouTube, estamos chegando a 400 mil inscritos. Olha, bastante gente, hein? Em breve vamos fazer 1 milhão. Eu tenho fé que em breve nós vamos estar anunciando aqui, 1 milhão de pessoas. Quanto mais gente estudando a Bíblia, o país melhora, a cidade melhora, a família melhora, você melhora quando estuda a Bíblia todos os dias. Um abraço também forte para você que está às 3 da manhã conosco, quando a repetição do programa, e às 6 da manhã com o programa inédito. Também você que está no Spotify, no Deezer, nos escutando, indo para o trabalho ou fazendo os seus exercícios. Isso é muito bom, né? Fazer os exercícios ouvindo a Bíblia, isso também nos deixa mais fortes espiritualmente. Nós temos um grupo de pessoas que eu sempre falo aqui, que tem nos ajudado, nos apoiado, que são os Anjos da Esperança. Este é um grupo especial que, além das orações, do empenho, da propaganda que fazem, da publicidade que fazem, da TV, do rádio, das mídias sociais, dos cursos bíblicos, também nos apoiam financeiramente. E se você quiser saber mais informações, como ser um Anjo da Esperança, este número aqui vai ajudar você. É só ligar para lá, você vai ter todas as suas perguntas respondidas. É muito legal. E graças aos Anjos da Esperança, nós temos aqui um curso bíblico. São 8 mulheres inspiradoras, marcadas pela fé. Um estudo maravilhoso para você estudar essas características destas preciosas almas de Jesus Cristo. Você vai gostar bastante, é gratuito, basta ligar para este outro número que aparece aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Enquanto você aguarda a chegada da revista, você pode fazer o curso que estamos oferecendo via WhatsApp. Tem um QR Code, um número também para você escrever. Eu quero fazer o curso espiritualidade. Você vai aprender a respeito da espiritualidade, vida espiritual. Muito gostoso. Eu fiz o curso, muito prático. Você já manda mensagem, já começa a receber a primeira lição, as perguntas, os incentivos. Você vai gostar bastante, tá bom? Bom, como eu disse, vamos entrar em Josué capítulo 4 e tem lições maravilhosas aqui, 12 pedras colocadas lá em Gilgal, 12 pedras colocadas no fundo do Jordão, a passagem do povo pelo Jordão, né? É um mini Moisés, mini Mar Vermelho, né? Que Josué agora passa como líder do povo, passa pelo Rio Jordão. Então, você fica aí, nós voltamos já depois do intervalo. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Um capítulo da Bíblia cada dia. Eu tenho encontrado pessoas que nos acompanham, pessoas que
vão e visitam a igreja onde eu sou pastor, lá no Morumbi, já tenho falado isso, né? Ali na região do Panambi, Rua Almanza 155. Estamos lá com 2 cultos no sábado, um às 8h30 e outro às 11h15. Muita gente. E gente que quer estudar a palavra. E volta e meia a gente encontra alguém ali, vai fazer uma visita para a gente, vai ser um prazer muito, muito grande. Bom, Josué, capítulo 4, está dentro do bloco do 3 e 4, que eu dei aqui como título Avante pela Fé. Avante pela Fé. Agora eles estão entrando na parte oeste do Jordão. As 2 tribos e meia, que estavam lá na parte leste, se unem ao povo de Israel, né, as 9 tribos e meia, e vão passar o Jordão e vão começar a batalha para conquistar o território. A batalha era do Senhor. E Deus sempre deixou isso muito claro, a batalha é minha, eu vou conduzir você ou vocês como povo para conquistarem esse território que é meu e o diabo o tomou. Esta é o que acontece, ou isto é o que acontece exatamente nos nossos dias. Deus tem a terra como seu território, Satanás a usurpa, Satanás a rouba de alguma forma e diz ser o dono dessa terra, e ele já perdeu muito com isso na cruz, não é? Aquilo ficou bem estabelecido que este é o governo de Deus, mas ele continua insistindo até ser destruído completamente. Ele tem ocupado os territórios de Deus, ele tem ocupado o território que Deus colocou para a família, ele tem nublado, tem escurecido o caminho para que a família seja feliz, encontre a paz, eduque bem seus filhos, tenham bons relacionamentos, os cônjuges tenham bons relacionamentos também. Satanás invade os territórios de Deus em todos os sentidos e a gente tem que ficar bem atentos, né? Por isso ou para isso, e vamos ver todos os dias uma barreira, uma dificuldade que Satanás coloca em nosso caminho para desistirmos do fato de entrarmos na terra prometida. E aqui neste capítulo 4, nós temos um testemunho de fé. 2 coisas acontecem que são muito importantes aqui. A passagem, então são 3 coisas, né? A passagem do Jordão, que mencionei no outro bloco, né? É tipo passando o Mar Vermelho, um pouco diferente, porque a arca estava lá no meio e eles estavam passando em terra seca, o Jordão ficou seguro lá para cima, não havia água, eles estavam tranquilos passando pela fé. É um convite, avantes pela fé. Deus faz esse convite para você também e para mim todos os dias. Passe, vá em frente, o território é meu. Sou eu o Senhor da terra, eu sou o Senhor da sua vida, eu sou o Senhor da sua família. Então passe, vá adiante. Que tenha um ou outro obstáculo, desvie do obstáculo. Vamos destruir juntos o obstáculo, eu destruo para você. Esse obstáculo foi exatamente o que Deus queria fazer. As batalhas eram dele e Israel iria aprender estas coisas. Os símbolos eram muito importantes naquela época e também são hoje. Né? Eu venho de uma família italiana, muito macarrão, muita pasta, né? E domingo era um dia assim da família se reunir e vinham os tios e padrinhos de tudo quanto era jeito, etc. Os mais velhos falavam italiano e os mais novos não entendiam nada, ou entendiam e não respondiam, né? Como nas famílias aí, que tem mais de uma ascendência. E era um dia especial, domingo era um dia muito especial para a família, né? Se reunir, comer muito macarrão, conversar bastante. São marcas, são momentos especiais da família. E Deus tem também muitos sinais, Deus trabalha muito com essa questão de sinais, de tradições importantes. E aqui 2 coisas vão acontecer. Josué, a pedido de Deus, pede a um homem de cada tribo para que pegue uma pedra lá do meio do Jordão, caminhe 13 quilômetros com essa pedra grande, aqui diz até, coloque a pedra na cabeça, né, para levá-la. E não foi uma coisa simples, mas estes homens escolhidos de cada tribo levariam esta pedra em Gilgal, que foi a sede
espiritual, a sede mais importante naquela época, até o templo ser transferido para Jerusalém. E eles fariam um montão daquelas pedras, um marco daquelas pedras. Mas um outro pedido foi feito também, que esses homens escolhessem uma pedra, ou que outros homens escolhessem uma pedra, 12 também, um de cada tribo, e colocassem essas pedras no meio do Jordão. Então, só para recordar, a arca passaria, a água abriria o caminho para o povo de Israel, e a arca ficaria exatamente no meio do Jordão e todo o povo passaria. A arca aparece aqui passando por último, não é? E então as águas se fecharam. Esse é o cerne do capítulo 4. Mas há muitas lições aqui para a gente aprender. Essas pedras aí no meio do Jordão, a gente já vai ver daqui a pouquinho, né? Para que elas ficassem ali como um memorial escondido. Ninguém ia ver aquelas pedras, quem iria ver aquelas pedras? Mas elas tinham um significado, que o meu passado está lá, eu não mexo mais, eu não preciso do meu passado, eu não posso fazer nada pelo meu passado. Muita gente fica assim, mas se ao menos eu tivesse, né? A gente ouve até um cônjuge falando, mas se eu não tivesse me casado com esse ou com essa, e tivesse me casado com o outro, que eu fui noivo e tal, lá no passado, não dá para saber nada. Isso é uma bobagem muito grande. Quando alguém fala isso, eu chamo bastante a atenção da pessoa, você não pode mudar o passado. O que aconteceu já aconteceu e você não tem certeza de nada em relação ao passado. Você só tem o presente nas suas mãos, só isso. E você também não tem o futuro. Não é? Quando você diz assim, não, mas um dia eu aí, não, isso não importa, é hoje, você tem hoje, só hoje. Hoje você tem um dia para ser feliz, hoje você tem um dia para tomar suas decisões e deve procurar tomar decisões acertadas. E se você lê a palavra, se você tem a palavra no coração, o salmista diz assim, pus a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que significa isso? Para não errar o caminho, para acertar o caminho. Por isso que a sua palavra está no meu coração. Então, esses dois montões de pedras muito interessantes. E aqui vem no verso 6, vamos ver o verso 6 aqui. O verso 6 diz assim, para que isto seja por sinal entre vós. Olha, isso é muito interessante. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que vos significam essas pedras? Então vocês respondam, né? Que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança. E em passando ela foram as águas do Jordão cortadas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. E mais para frente aqui, já no final, a mesma pergunta, volta a mesma pergunta, quando seus filhos perguntarem, lá no verso 22, então para vocês dizerem, aqui foi onde Israel passou a seco, né? E diante de todos, até que passássemos como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho. Olha a comparação aqui que Moisés faz, aliás, que Josué faz. Moisés já foi o livro passado, né? Mas que Josué faz. Então, para que seus filhos saibam, para que eles tenham história. E é muito importante a gente saber a nossa história. Nós não podemos fazer nada em relação ao passado, mas é bom a gente conhecer o passado. Conhecer as lutas, conhecer as vitórias, os pontos fracos da família, da vida, da sua vida. Enquanto a gente estava fazendo a cidadania italiana, eu descobri os meus ancestrais, e olha, isso foi muito legal, tem muita história. Então você não nasceu pronto, daqui para frente, não, você tem uma história. Tem uma história, e alguns têm uma história até não muito boa, não muito positiva, mas há uma coisa muito interessante, você está vivo e você tem a oportunidade de mudar essa história. Se o seu passado não é legal, o passado da sua família não é legal, você pode fazer uma nova história. Para deixar para quem? Para os filhos dos filhos, para que eles tenham alguma referência. Se até hoje não há referências na sua família, seja você a referência. Como mãe, como pai, como filho,
como alguém que trabalha, como alguém que estuda, como alguém que vence desafios ou não desiste dos desafios. Você não precisa ser rico, você não precisa ter bens materiais, mas se você deixar o caráter para a sua descendência, isso vai ser extraordinário, extraordinário. Então, o grande lance é que eles vão olhar para essas 12 pedras lá em Gilgal e vão dizer, o que é isso daí? Ah, isso aqui tem uma história. A história é que Israel passou pelo Jordão, veio para abraçar o presente que Deus tinha dado. Qual era o presente? A terra. A terra é muito importante. Só em Josué, terra aparece 96 vezes. Eu acho que são 96 vezes. A palavra terra, muito importante. Vocês vão entrar na terra, vamos dividir a terra, tal tribo vai ficar com essa terra. Então a terra era do Senhor. Por isso que essa terra voltava para os seus antigos proprietários, qualquer terra, qualquer fazenda, qualquer sítio, depois de ser perdido, né, por uma dívida, assim, voltava ao seu antigo proprietário de tempos em tempos, que a terra era do Senhor. E isso era fundamental. Bom, os seus filhos vão saber. Agora vamos falar um pouquinho sobre as pedras enterradas. Essas pedras que eram enterradas não, né? Estavam debaixo da água, né? Enterradas era na terra, né? Mas elas estavam ali. Ninguém via. Deus queria trabalhar com o passado de Israel. Os seus pais estavam no Egito adorando outros deuses. Seus pais estavam sendo sacrificados por serem escravos de Faraó. Eles foram libertados do Egito. Só que eles tiveram uma história assim péssima, né? Já perto da libertação começam a adorar um bezerro de ouro, enquanto Moisés descia com as orientações de Deus. Então, isso é péssimo. Lá no deserto, eles em Cádiz Barneia não quiseram entrar na Terra Prometida, que era bem lá embaixo, bem ao sul, onde ficou depois Judá. Eles não quiseram entrar, tem gigantes, nós não podemos... Então, não era uma história lá muito bonita, né? Não era uma história muito bonita. Aí ficaram dando 40 anos, voltas, até que finalmente chegou esse momento. As crianças, os filhos, aqui no caso, precisavam saber dessa história. Houve fracasso, mas Deus esteve conosco. Deus abriu o Jordão. A arca estava lá no meio e todos passaram para o outro lado para tomar posse da terra do Senhor. Eu até escrevi uma coisinha aqui, Deus nos tira da escravidão do Egito e nos leva para a terra prometida. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Aqui, Deus está nos levando com um propósito, nós estamos andando com Deus com um propósito. Não é nascer, morrer, muitas crenças dizem, nasce, morre, se viveu bem, vem num nível maior e assim por diante. Isso é bobagem, a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia diz que nós estamos numa caminhada, há muitos percalços nessa caminhada, mas Deus quer nos levar para uma terra prometida, onde não haverá mais choro, mais tristeza, nem dor. Então aí está o desafio de entendermos a respeito dessas pedras colocadas. Quais são os memoriais que você tem colocado hoje na sua vida? Quais são os memoriais? Eles são materiais ou são espirituais? Eles são de bons relacionamentos da família ou de felicidade? Até estava lendo alguma coisa esses dias, os pais hoje querem que seus filhos sejam felizes, mas não sejam bons. Eu vou falar isso aí outro dia. Mas hoje todo mundo tem que ser feliz, mesmo que não seja bom. E quais são os seus memoriais? Tenha memoriais baseados na vontade de Deus. Eu quero orar com você agora. Pai querido, com alegria a gente abre o coração e nós gostaríamos de ter bons memoriais. Memoriais que nos remetam ao passado, ao que o Senhor fez por nós, a libertação que tivemos do Egito, entre aspas, e o caminho que estamos tendo agora com um rumo a Canaã eterna. E o Senhor nos acompanha nessa jornada. Se estamos passando alguma dificuldade, algum problema,
que saibamos que o Senhor está à frente e confiemos na tua direção, em nome de Jesus. Amém. A gente vai ficando por aqui, o programa segue e eu vejo você amanhã com o capítulo 5 de Josué. Até lá. Em um antigo livro escrito há várias décadas pelo Dr. W.C. Taylor, contém um forte pensamento sobre o impacto que os pais têm sobre a religião dos filhos. O texto declara: parece-me ainda que o motivo por que alguns filhos de crentes nunca se convertem, antes se tornam os mais duros incrédulos, é que as conversas incessantes que ouvem acerca do Evangelho são monótonas, frias, banais e diante disso não percebem a maravilha das boas novas de que seus pais falam, mas não ilustram na sua vida cristã rotineira. Sim, infelizmente muitos pais têm culpa pela forma com que os filhos encaram a religião. Muitas crianças não encontram nos pais a representação prática dos ensinos bíblicos. Interessante que na Bíblia, os pais são os principais responsáveis pelo ensino religioso dos filhos. Isto pode ser visto claramente no capítulo 4 do livro de Josué. Esta seção reúne duas tradições sobre as 12 pedras que relembravam a passagem dos israelitas pelo Jordão. Num caso, se trata de pedras postas como lembrança no lugar por onde passaram os sacerdotes com a Arca da Aliança. No outro, as pedras são erigidas em Gilgal, depois de cruzar o rio. A partir do verso 21, encontramos Josué explicando a importância daquele símbolo e sobre a responsabilidade dos pais em repassar tais ensinos. Veja: e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco por este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Perceba que o texto bíblico declara que os pais deveriam se encarregar de repassar para os filhos as histórias da palavra de Deus. Esta responsabilidade nos lembra que cada casa é uma igreja na qual as crianças devem aprender por palavras e por exemplos sobre a Bíblia. E sabe, infelizmente, se os pais não vivem de acordo com os ensinos da palavra de Deus, isso impactará diretamente a formação religiosa dos filhos. Como bem declara um provérbio árabe, se o pai for a cebola e a mãe o alho, como pode o filho cheirar como doce perfume? Por fim, cabe o interessante pensamento de Glenn Wheeler: uma criança provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu próprio pai.